Bom dia, sejam bem-vindos, que a paz, o amor possa envolver o seu coração nesse momento, desejando que tenha um dia muito feliz, muito alegre, com muita luz, e assim amorosamente vamos saudando a nosso Pai Criador pelo dia de hoje, por tudo que temos, agradecendo a Ele por todas as dádivas da vida. E assim vamos saudando a Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao Mestre pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, e com ele vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o assunto de prece, né? Então, especialmente prece para quem já partiu deste planeta Terra, né? Para aqueles que estão morrendo ou que já morreu, né? Então, amigos, familiares, conhecidos. Então, a gente, aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, nós temos várias preces que são dirigidas especialmente para pessoas que já morreram, que está prestes a morrer. Então aqui fala, preces pelos que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm apenas como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia, mas tem também como efeito ajudar o seu desligamento e assim abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar, ou seja, a separação do corpo e do espírito. Porém, nisso, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, com as quais, na maioria das vezes, o coração não tem relação alguma. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos vêm tirar do sono. Então, como fala aqui, as preces para a pessoa que está partindo, que acaba de morrer, ela ajuda no despertar e também ajuda no desligamento do corpo com o espírito. Então, é uma nova vida, é uma transformação, ou seja, esse espírito está deixando o planeta Terra e está voltando, né, para o plano espiritual, onde é a morada dos espíritos, né? Então, espíritos todos nós somos. E nesse caso, quando a gente morre, a gente retorna para o plano espiritual, pois sabemos que há vida após a morte. Então, por isso, a gente retoma a nossa vida, a verdadeira vida, a vida do espírito. Então, aqui no Evangelho tem também pelas pessoas que amamos. Então, fala assim: como é horrível a ideia do nada, como é de lamentar-se os que creem de se perder no vazio. A voz do amigo que chora, seu amigo
que chora seu amigo e não encontra eco algum para responder-lhe. Nunca conhecerão as puras e santas afeições, os que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que iluminou o mundo, com sua vasta inteligência, é um arranjo de matéria que se apaga para sempre, como um sopro. Que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão o pó, que o tempo inevitavelmente dissipará. Como um homem de coração pode manter-se frio diante desse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de pavor e sequer o faz desejar que não seja assim? Se até hoje sua razão não foi suficiente para levantar dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, através das provas materiais que apresenta da sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Essas provas são acolhidas por toda parte com alegria. A confiança renasce, pois agora o homem sabe que a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos na terra não são em vão e que as mais santas afeições não estão irremediavelmente destruídas. Então, o que diz aqui nesse prefácio, né, sobre as pessoas que amamos, que morrem, né, que partem. Então, vem nos consolar, nos mostrando que a vida, ela existe após a morte. Que todos os trabalhos, todas as dificuldades, todos os aprendizados que nós temos aqui na Terra, eles não são em vão. Eles têm uma razão de ser e está sendo contabilizado na organização espiritual. Então, tudo que a gente faz de bom ou de ruim está sendo contabilizado. E vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Mas mais que isso, essa reflexão, mais do que a gente pensar sobre isso, é a gente pensar que nós não precisamos nos entristecer tanto quando algum ente querido partir, porque nós temos a certeza de que nós reencontraremos esse irmão, essa irmã, esse filho, esse pai, essa mãe. Então, nós teremos a certeza de que nós reencontraremos num futuro breve, porque a vida, ela é passageira diante da eternidade. Então, se a gente pensar desta forma, a gente vai reparar que nós estamos aqui como se fosse numa viagem, num outro país. E a gente vai passar uma temporada aqui neste planeta Terra, que seria como se fosse um país, e depois a gente vai retornar para o nosso local de origem, que é o plano espiritual, e que nós reencontraremos as pessoas que nós amamos. Então, convido a todos a pegarem o livro Segundo o Espiritismo e abrirem no final do Evangelho segundo o Espiritismo e dar uma lida, estudar um pouquinho referente a todas essas questões, até mesmo para aqueles que não são espíritas, né? Mas que vale a pena porque fala sobre a morte, uma coisa que acontece e que vai acontecer com todos nós. Então, vale a pena dar uma lida, fazer uma reflexão,
para poder procurar entender melhor essa questão da morte, da separação do espírito com o corpo. E principalmente nesses momentos, né, que nós estamos passando, de tantas pessoas partindo, tantas pessoas morrendo, retornando à pátria espiritual. Então, mesmo que nós não tenhamos tido mortes no nosso âmbito familiar ou de amizade, mas vale a pena a gente ler, compreender, porque um dia nós vamos retornar. E um dia os nossos familiares também retornarão para a pátria espiritual. E nós vamos ter que ter força, né, coragem, entendimento para passar por aquele momento que é difícil para todos nós. Quando alguém da nossa família, pessoas que nós amamos, partem. Então, realmente, vale a pena a gente dar uma olhada, dar uma lida, e para a gente compreender melhor sobre este assunto, que é uma realidade para todos nós. Aí aqui também fala, tem preces pelas almas sofredoras, que pedem preces por um inimigo morto, por um criminoso, pelos espíritos endurecidos, por um suicida, pelos espíritos arrependidos. Então tem muitas preces aqui e explicação referente ao assunto que vale a pena a gente dar uma lida e compreender melhor. Tem também para os doentes e obsediados, né? Então aquela pessoa que está passando por um problema espiritual. Às vezes ele vai no médico terreno, faz exames, toma remédios, mas o problema continua. Então, muitas vezes o problema não é físico, às vezes o problema é espiritual e precisa ser tratado. Então, aqui neste capítulo também tem a prece para os doentes e os obsediados. Tem também especificamente para os obsediados. Então, tem várias preces, né, que são importantes e que são boas para que nós possamos refletir sobre o assunto, né? E então, por exemplo, eu vou ler uma aqui, né, que ela é curtinha, mas que ela tem o seu significado. Então, prece para o obsediado. Deus Todo-Poderoso, dai-me o poder de libertar, aí fala o nome da pessoa, do espírito que o obsedia. Se porventura estiver em vossos desígnios, por um termo a essa prova, concedei-me a autoridade para falar com este espírito. Bons espíritos, que me assistis, e tu, meu anjo guardião, prestai-me o vosso concurso. Ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro no qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, objuro o espírito malfazejo que o atormenta a retirar-se. Então, assim, tem algumas preces, né, que às vezes pode parecer estranha e até trazer, assim, um certo medo, né, para quem não compreende o espiritismo, para quem não é espírita, mas vale a pena dar uma lida para tentar compreender. Então, fica aí o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa compreender um pouquinho mais sobre a vida espiritual. Que Jesus abençoe, que todos tenham um bom sábado, um bom fim de semana e que todos possam ter a paz, o amor em seus corações neste momento. Que Jesus abençoe. Muito obrigado.